gosto muito de utilizar a inteligência artificial, normalmente ela ajuda muito, me ajuda a ser mais produtivo, e muitas vezes ela me ajuda a perceber coisas que eu não percebo, pensar em coisas que eu não pensei, criar coisas que eu não seria capaz de criar tão rapidamente sem ela, mas isso é algo a se pensar, porque muitas vezes a IA pode estar substituindo o pensamento crítico. Pode ser que a IA esteja, como inteligência artificial, substituindo a inteligência natural, a inteligência humana. E eu vou perguntar justamente isso para o Alexandre. Alexandre, você acha que a IA ela pode, de repente, substituir a inteligência ou então tirar da gente esse pensamento crítico? Excelente questão, Marcelo. Ela não deveria, mas ela pode sim, se a gente deliberadamente, por preguiça, por comodidade, praticidade, delegar tudo para ela, né? Então, ela é uma excelente assistente. Acho que não tem como nenhum profissional hoje prescindir, né, do que a IA pode te fornecer, mas você tem que estabelecer os limites claros para ela, né? Existe até onde ela pode ir e onde ela não pode ir, né? A gente, por conta do nosso trabalho com palestrante, a gente usa muito rede social, né? Uhum. Por exemplo, um uso que, na minha opinião, está muito ruim da IA no LinkedIn lá. Muito bom. Todos os textos estão iguais. Exato. A IA tem cacoetes claros na produção de texto, um monte de parágrafo, título cheio de maiúscula. Travessão. E aquela coisa da pseudo-esperteza. Não é sobre isso, é sobre aquilo. A gestão é mais do que mimimi, é blá blá blá, sabe? Eu tenho um ranço quando a IA quer parecer malandrinha, sabe? Muito bom. Sabe, é um texto nota 7, nota 7,5. Eu entendo que muita gente produz texto nota 5, então se ela produz nota 7... Já tá melhor. Já tá melhor. Mas é medíocre. É ruim. Pode ser que uma hora ela escreva igual o Nobel de Literatura, até porque pegaram todos os livros dos Nobéis de Literatura e enfiaram lá dentro. Mas ainda não é um uso legal. Você tem que ter senso crítico. Eu já notou no LinkedIn, tá tudo, Sim. tudo com a mesma cara, tudo com a mesma piadinha. Tá ridículo, assim. Eu não leio mais. Esse cara não escreveu isso. Quando eu olhar fazer, eu vou ficar lendo. Credibilidade. Não vou ficar lendo testes. Agora, você pode pedir para ela fazer, pedir para ela te provocar, e traga nuances nesse seu. Ou seja, qual é o uso estratégico dela? É você usar a IA para ela te trazer uma nuance, para ela te auxiliar, para ela pesquisar mais rápido, uma coisa que ia levar horas pesquisando. Selecione os melhores papers e artigos que falem sobre esse assunto. Eu produzi esse texto, aponte lacunas, falhas, erros de digitação, ou seja, tem que usar a IA. Agora, delegar indiscriminadamente tudo para ela é, de fato, você se atrofiar, você delegar para uma máquina que vai produzir tudo igual. Essa é a realidade. O ChatGPT que você usa, o Gemini, outras milhares de pessoas estão usando, entendeu? Você tem que ter alguma coisa autoral sua, senão você mesmo está cavando sua obsolescência. Então, acho que existe esse risco, sim, tem que usar, mas tem que saber usar, né? Delegar. Senão você é um copia e cola de uma máquina que todo mundo tem. Né? Então, acho que é mais uma vez o uso consciente e inteligente de uma ferramenta indispensável para os dias atuais. O que você pensa? Cara, legal. Você falando isso, eu lembrei de uma situação quando era criança, Alexandre, na escola, né? Não tinha aquela coisa de fazer trabalho no computador, era aquelas folhas, você lembra? Folha de almaço, lembra disso? Era folha de almaço. Folha de almaço, né? E a minha família é sempre muito humilde, a gente nunca teve enciclopédia britânica ou Barça, né? Mas tinha na biblioteca pública da cidade, dessa cidade, que é a cidade onde eu nasci e me criei. Então, toda vez que tinha um trabalho na escola, eu lembro que a gente tinha que ir na biblioteca pública pegar a Barça e fazer o trabalho à mão, né? Eu lembro uma vez, cara, que deram um trabalho lá que era sobre estados físicos da água, aquela coisa de gasoso, líquido. E eu fui lá na biblioteca pública, peguei o livro e meio que copiei e entreguei, tirei 0. Tirei 0 porque, cara, naquela correria, eu sempre fui TDAH total. Cara, eu copiei sobre os estados brasileiros. Eu trabalho nos estados físicos da água. E o meu trabalho Rio Grande do Rio Grande do Sul, que tinha água. Você estados de Rio, não tinha como. Era indefensável, não tinha como defender, cara. Você tentou me defender aqui, mas não tinha jeito.
Mas assim, por que eu tô falando isso, cara? Porque eu acho que a inteligência artificial, ela pode substituir a inteligência humana se você lidar com ela como eu lidei com a Barça. Se for copiar e colar, cara. Se você copiar e colar, se você não sabe o que você tá olhando, se você não tiver nenhum trabalho de ler o que ela tá te dizendo, cara. Se você não tiver a capacidade de refletir sobre aquilo, e eu naquela pressa, eu não refleti, eu só copiei. Né? E aqui faz sentido? Realmente, estados, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande risco, que pode sim diminuir a capacidade de inteligência do ser humano quando ele começa a não questionar. Mas a questão é, será que a IA ela pode limitar o pensamento crítico? Eu acho que o contrário, eu acho que a IA ela pode sim limitar se a gente for copiar e cola. Mas eu acho que ela tem a tendência a ampliar o senso crítico quando você se coloca no papel de alguém que vai questionar o que ela está te dizendo. Então, se ela está dizendo uma coisa, você fala assim, peraí, deixa eu ver se faz sentido. Você está desenvolvendo o senso crítico. Sim. E quando você usa ela também para te dar outras visões, do tipo, ela te dá uma resposta e você fala, agora, dê outra diferente. De repente você sai do chat GPT, vai para o Gemini e fala, Gemini, me dê uma visão sobre isso. Você vai para o Perplex, vai para o Claude, e você começa a trazer todas essas visões e fala, peraí, deixa eu montar esse quebra-cabeça. Eu acho que aí você está desenvolvendo o senso crítico. Está criticando o que ela está te fazendo. Então, eu acho que depende de como usa. Agora, claro, se você é uma pessoa que quer respostas rápidas, curtas, ela vai ser copia e cola total, né? Mas uma coisa que eu sempre penso sobre as inteligências artificiais generativas, que são essas que a gente usa, né? Eu acho que quem inventou isso tudo, na verdade não foi uma pessoa, mas simbolicamente, quem inventou isso tudo, teve a capacidade de fazer algo muito interessante. Ele tangibilizou a IA generativa para a gente como chat, como conversa. E não é à toa. Porque, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, né? São vários prompts, né? Mas quando você fala algo, isso enriquece talvez algo que eu estava pensando, que talvez eu concorde, discorde, frequentemente a gente concorda, mas que de certa forma faz eu ampliar a minha capacidade de pensar. Eu não estou pegando exatamente o que você disse e repetindo. E eu acho que a grande sacada da IA é que ela é uma conversa. Então, se você usa ela como uma conversa, onde você vai extrair visões para ampliar a sua visão, aí a IA ela nem vai substituir o ser humano, na verdade. Agora, se você usa ela para copiar e colar, cuidado. Bom, para encerrar, Marcelo, é isso, né? IA é uma ferramenta, e ferramenta a gente pode usar da melhor maneira possível, de uma maneira não tão legal. Então, a gente está no comando. Esse é o principal. Estamos no comando e a gente pode usar. Qual é o valor de a gente ter um assistente quase que gratuito? Se você pagar a versão paga dela, é $20, nem é tanto. Ou seja, qual o valor de você ter um assistente, alguém para te dar suporte nas suas decisões do dia a dia? Ela é uma ferramenta muito boa, desde que você não a use para substituir seu senso crítico, seu raciocínio, né? Tem um estudo que eu vi que diz uma coisa muito interessante, que a IA, ela tende a melhorar a performance individual, mas se mal usada, ela tende a piorar a performance da soma dos seres humanos. Olha que curioso, Legal. Curioso, né? Legal. Porque ela tende a pasteurizar o conhecimento, que é um conhecimento regurgitado de tudo que já foi feito no passado, né? Então, assim, individualmente ela melhora, mas a gente, como espécie, como coletivo, a gente precisa ter a capacidade de continuar produzindo conhecimento e reflexão para a gente continuar protagonista dos tempos que virão.